Estamos aquí con el señor Pereira, que es un líder indígena que habló como orador principal durante la sesión inaugural del Congreso Forestal Mundial en Buenos Aires, Argentina. Señor Pereira, ¿puede decirnos cuál es la importancia de las tierras indígenas? Olha, nós temos uma concepção de terra para os povos indígenas, uma coisa muito importante, a relação que se tem do povo indígena com a terra, do respeito, a terra não como propriedade indígena, mas uma terra como uma propriedade coletiva e como se fosse uma terra fosse mãe, né? Ela que sustenta os seus filhos, e daí essa relação de respeito, de proteção, de conservação tem sido parte da cultura dos povos indígenas. Durante muito tempo a gente conseguiu sobreviver, estar vivendo com esse respeito à terra, sem explorar demais, né? E essa é um pouco a lição que a gente está tentando discutir com as outras sociedades, desse respeito da utilização da terra. Porque nós é que fazemos parte da terra e não a terra que faz parte da gente. Eu acho que esse diferencial é que a gente está tentando demonstrar com todas as sociedades para que a gente possa, né, preservar essa terra, porque ela é o futuro da humanidade, né? Essas mudanças climáticas, o aquecimento global, não se dá por si só, é resultado da ação do homem. Então, por isso que estamos chamando a atenção de toda a sociedade para que tenha respeito à natureza, né? Que a natureza é que dá tudo para a vida do homem e aos poucos a gente percebe que ela está sendo destruída, né? Não simplesmente para atender a necessidade de toda a população, mas tem muito mais ideia mais do lucro do que essa relação, né, da terra que atenda a todo mundo, que satisfaça todo mundo e que essa relação entre o homem e o meio ambiente, eu acho que é preciso ser repensado. Nós temos que criar uma nova cultura de relação com o meio ambiente. ¿Es todavía posible intentar establecer una armonía entre el hombre y la tierra? Nós temos um sistema de exploração da terra que traz para alguns a exploração, a riqueza, concentra esse poder na mão de alguns, enquanto você deixa muitas pessoas, muitas famílias que moram no campo, que moram nas florestas, desassistidas. De tal forma que essa pressão sobre a exploração desse recurso faz com que essa população que mora nas florestas termina migrando para a cidade e se tornando parte da população mais pobre que nós temos na cidade. E essa forma de desenvolvimento ele não é compatível com o tipo de situação que nós temos. Por quê? Porque a gente coloca na mão de alguns para produzir alimento para todo mundo, enquanto os outros podem produzir de forma diferente, de forma sustentável e não de forma muito destruidora, como nós temos visto hoje, que são os grandes negócios, principalmente no Brasil, que se trabalha a questão da monocultura. Usted hoy, durante su oración principal, habló también del tentativo que hay por parte de la cultura occidental de atingir a la sabiduría, al conocimiento indígena por avidez. ¿Puede explicarnos un poco este concepto? Então, a todo momento é colocado, através da mídia, né, televisão, dos jornais, dos livros didáticos que vão para a escola dos nossos filhos, de que essa cultura desse lado, né, da civilização ocidental, parece que ela é mais bonita, ela é mais importante, desvalorizando a cultura do outro, do diferente. Então, eu acho que há uma necessidade desse respeito, essa diferença, essa cosmovisão de ver o mundo, de se relacionar com o mundo, que deve ser respeitado. E a gente, de certa forma, é tentado, é atraído, né, para esse mundo consumista, e não esse mundo em que todos possam participar, esse mundo em que as famílias possam ter igualdade, né, e direito aos benefícios que a natureza oferece para nós. Para guardar a diversidade, é importante também guardar a terra, que são distintas. Então, nós temos a maneira de utilizar a terra de forma diferente, né? Os povos indígenas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, têm o uso coletivo da terra. E esse uso ele se dá de acordo com essas culturas, né? Respeitando as serras sagradas, respeitando os rios,
explorando o mínimo ali para a sua sobrevivência. Então, a gente precisa admitir o outro como diferente, que tem uma lógica de pensar diferente, que vive diferente, né? E que é uma vida diferente, e que existe razão para ser disso. Como interpreta o povo indígena mundial o cambio climático? Que vê nisso? Então, nós temos diversas situações no mundo todo sobre os povos indígenas. No Brasil, nós temos o processo de demarcação de terras indígenas, são terras coletivas. Em outros países, são terras individuais. Então, toda a pressão que se faz sobre as terras indígenas, tanto fora como aqui no Brasil, se não tiver uma política de proteção dessas terras indígenas, de resguardar a sua biodiversidade, a diversidade que nós temos nas terras indígenas, vai acontecer uma pressão para a redução, o desmatamento dessas florestas que nós temos. Então há uma pressão muito forte sobre os recursos biológicos que nós temos na nossa terra ali, né, que precisam ser resguardados, que precisam ser respeitados. Eu acho que o modo de utilização da terra é que faz diferença com outros tipos de desenvolvimento que nós temos na sociedade planetária. Qual é o seu desejo para a sociedade de hoje, que não tem em conta a terra, que não está em harmonia com a natureza? Então, quando há um desequilíbrio na exploração da terra, ela reage de forma diferente. Se você tem uma monocultura, ou se planta plantas para fazer papel, ou planta soja, outros tipos de monocultura, você de certa forma priva a natureza de se reagir, recompor de forma natural. E nós, seres humanos, parece que nós não temos a capacidade do controle sobre a nossa população, né? Há um crescimento desproporcional da população com relação aos meios naturais que nós temos, aos recursos naturais que nós temos. Então é preciso pensar de que forma o homem, né, tem que pensar a sua existência ou coexistência com a natureza. Porque há um certo desequilíbrio com o aumento de população para os recursos que nós temos. Eu acho que é possível pensar nisso e, acima de tudo, pensar que forma de desenvolvimento nós queremos para a nossa sociedade. Muchas gracias, señor Pereira. Gracias.